Perfeitamente, senhor presidente. Então, com a palavra, pelo prazo regimental, doutor Gustavo Henrique. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, desembargador Cássio Salomé, desembargador Paulo Calmon Nogueira da Gama, relator do presente caso, em nome do qual aproveito para cumprimentar todos os demais desembargadores presentes e os demais desembargadores que não estão presentes, mas integram o honroso Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Cumprimento também a ilustre representante ministerial, em nome de quem estendo os cumprimentos a todos os meus nobres colegas de profissão, os advogados aqui presentes, e também aos serventuários do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Excelências, eu estou aqui hoje representando o paciente em um habeas corpus quanto à sua prisão preventiva decretada por ocasião do APFD de ID 106-3097-3579, do dia 21 de fevereiro. Naquela ocasião, o paciente foi preso juntamente com outro flagranteado, conduzidos, e o que chamou atenção, e aqui eu já aproveito para antecipar, que a defesa não pretende aqui discutir mérito, nem trazer nenhuma tese que rememore os autos e as provas contidas no APFD, mas nós viemos aqui estritamente para combater uma decisão, na nossa visão, genérica e uma prisão, a cautelar ali, desnecessárias, a prisão preventiva desnecessária. Ocorre que, por ocasião do APFD, a própria Polícia Militar, na hora que foi fazer ali o relato no boletim de ocorrência, fez uma diferenciação clara entre os dois flagranteados, ou seja, sobre posse e domínio de que é o nosso paciente de hoje, foram encontradas 23 pinos de cocaína e R$120, ao passo que o segundo flagranteado foi abordado e na casa dele, na residência de propriedade dele, e sendo mais específico, excelência, segundo os policiais militares, ele assumiu que dentro do seu quarto haveria uma quantidade de drogas ainda maior. A polícia fez a abordagem, fez a busca e de fato encontrou uma grande quantidade de drogas. Portanto, a própria Polícia Militar fez essa diferenciação. Pois bem, este advogado foi o mesmo que acompanhou a audiência de custódia e, para nossa surpresa, a juíza plantonista naquela ocasião não passou a palavra para o advogado realizar a defesa na audiência de custódia sob a justificativa de que já havia sido protocolado um documento pretérito à audiência de custódia. Ocorre que esse documento pretérito, que de fato foi protocolado, nada mais é do que a apresentação de algumas provas documentais, como, por exemplo, a comprovação de labor lícito por parte do nosso paciente, Então, seria necessário, de fato, protocolar, mas em nenhum momento a defesa abriu mão de se manifestar em audiência de custódia, seguindo o princípio da oralidade e, no entendimento da defesa, isso ocasionou um cerceamento de defesa. Afinal de contas, abertos os trabalhos da audiência de custódia, foi feita a qualificação e logo em seguida já foi mostrado na tela a decisão proferida pela juíza plantonista. E essa decisão nós viemos combater, excelência, em razão da decisão ter sido genérica. E aqui eu chamo a atenção de vossas excelências por um dado muito específico. A decisão, que contém 2 custodiados, tem 3.813 caracteres idênticos. Isso configura 99,97% de identidade da fundamentação da magistrada naquela ocasião. A decisão tem também 604 palavras idênticas, 99,83% de identidade da fundamentação da magistrada naquela ocasião. Portanto, essa decisão genérica ela vai frontalmente contra o artigo 93, inciso 9, da nossa Carta Magna, da Constituição Federal. Nós consideramos que isso foi violado em razão justamente da ausência de fundamentação idônea. Afinal de contas, a própria Polícia Militar, sem recurso humano e sem recurso tecnológico, conseguiu trazer mais detalhes, diferenciar os 2 acusados, ao passo de que a magistrada plantonista, num dia de sábado, no fórum, não trouxe detalhes que pudesse individualizar a conduta de cada um deles
perante a empreitada, a suposta empreitada criminosa. Ela colocou os dois sobre a mesma fundamentação e, trocando por menores, ela apenas alterou o nome dos flagranteados. Talvez pela alta demanda, mas não é algo que justifique a violação do artigo 93, inciso 9º, quanto à fundamentação idônea, minuciosa e individualizada, tendo presente dois flagranteados. Além disso, Excelência, tentando ser o mais breve possível, a magistrada trouxe alguns fundamentos e frases extremamente genéricas, como, por exemplo, a gravidade do fato, que é uma questão óbvia, né? O crime de tráfico de drogas, bem como outros vários crimes, tem uma gravidade peculiar, né? Isso por si só não justificaria a prisão preventiva. E ela trouxe também o risco de reiteração. E aqui me chama muita atenção, porque nós não temos nos autos do APFD nada que comprove esse suposto risco de reiteração delitiva. E ao contrário da magistrada, eu trago aqui alguns pontos que mostram que o risco de reiteração delitiva, ele não tem supedâneo que corrobore para esse entendimento. Afinal de contas, o paciente, ele é primário objetivo, ele tem labor lícito há 9 anos em uma empresa de reconhecimento estadual chamada Locamig. Ele foi promovido recentemente, ao final do ano passado, a um cargo de confiança, qual seja gestor de operações dentro da Locamig. Ou seja, há 9 anos ele tem uma conduta exemplar, tanto que foi premiado com recente promoção. Isso demonstra, principalmente por ser um cargo não autônomo, mas um cargo vinculado à CLT, um cargo com horário de entrada e saída, um cargo com rotina, isso demonstra que o paciente ele não tem qualquer dedicação à empreitada criminosa, ele não faz parte de organização criminosa e ele é primário objetivo. A primariedade por si só não poderia justificar tudo que nós estamos falando contra a prisão preventiva, mas corroborado com tudo que nós estamos trazendo, os 9 anos de labor lícito, a promoção recente, isso demonstra o espelho do que é o cidadão. Então, nós entendemos que estão ausentes os pré-requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que justificaria uma prisão preventiva, né? No caso, não há nenhuma testemunha que pudesse sofrer algum risco de retaliação ou risco à instrução penal, não há risco à instrução penal, à persecução penal, e não há risco também à persecução penal no que tange ao vínculo do distrito da culpa. Ele tem residência fixa, labor lícito, é primário, então ele tem vínculo com o distrito da culpa e não há nada que demonstre risco de fuga ou risco à persecução penal. Peço desculpa pela ansiedade em encerrar para poder ser o mais breve. E aí, excelências, nós trazemos essas argumentações porque, embora a prisão preventiva ela tenha fundamento legal, ela está disposta no nosso Código de Processo Penal, mas eu não quero banalizar o instituto, né, do risco de pena antecipada, mas nesse caso específico, ele está preso desde o dia da prisão em flagrante. Eu estou em contato com a empresa da Locamig, com o gestor, com o chefe imediato dele. E se ele continuar preso, a consequência natural será ele perder esse labor lícito e esse prestígio que ele conquistou ao longo de 9 anos de trabalho prestado. E ele não tem formação acadêmica para tão logo se restabelecer no mercado de trabalho e conseguir um emprego que lhe remunere como esse que ele foi recentemente promovido e tem longos 9 anos de prestação exemplar. Então, por tudo isso, excelência, e aproveitando para demonstrar o nosso compromisso com a persecução penal, a defesa de antemão pede a revogação da prisão preventiva, o recebimento do habeas corpus e a imposição de todas as medidas cautelares da mais gravosa, a monitoração eletrônica, a menos gravosa, para que nós possamos garantir a persecução penal, mas garantir a dignidade daquele que ainda passará pela persecução penal ao longo do tempo. Muito obrigado, excelências. Tenham uma boa tarde.